Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet comigo, Patrícia Vaz, com a jornalista Ana Sofia Schuster. Tudo bem, Ana? Tudo certo, vamos seguir falando na causa animal, que é um espaço muito importante, que a Rádio Cidade em Dia disponibiliza. Com a presidente de honra da Animal.com, a Dalva Borges Pires Donadel. Tudo bem, Dalva? Só alegria na vida e um carinho de Deus, né, gente linda? Seja bem-vinda à nossa entrevistada, a Marlete Simas dos Reis, ela que é protetora, voluntária da causa animal, é a Lete quem está aqui. Tudo bem, Lete? Tudo bem, estamos aí, continuamos na luta, né, por essa causa tão importante que é a causa animal. Bom, a Marlete eu conheço há muito bom tempo, 10 né? anos, né? É, uns 10 anos por aí. E é uma pessoa, assim, que eu percebo que ela realmente a causa se tornou uma coisa muito importante na vida dela. Não existe tempo, tá? Porque as pessoas às vezes passam por uns desânimo. Ai, meu Deus, isso aí nunca acaba. A gente tá sempre procurando, de repente, parece que nós estamos procurando problemas, né? E Exato. não é nada disso. E ela simplesmente, lá do jeitinho dela, ela continua, sem fazer estardalhaço, tá? Isso é que é muito Exatamente. interessante. E a Marlete, eu gostaria de saber um pouquinho mais assim a respeito de você, porque você leva o seu marido, carrega de vez em quando junto, né? Muito parceiro. Como é que começou toda essa história aí? Então, eu já, desde que eu me entendo por gente, eu já tenho, assim, um carinho especial pelos animais, né? Os meus pais, na verdade, apesar de a gente ter muito poucas condições, eh, mas eu lembro que os meus pais, eles já apareciam um animalzinho, eles já davam um jeito de colocar alguma comida, uma aguinha, eles não maltratavam, eles não enxotavam, então aquilo já vem, né, de longe. E depois, eu sempre tive aquela vontade mesmo de ajudar, né, então de uma forma ou de outra eu estava sempre auxiliando. E depois também, aí o tempo foi passando, os meus filhos já foram também instruídos, né, quando aparecia algum animalzinho, fosse animal doméstico ou não, eles já eram instruídos a não maltratar, né, a cuidar. A gente falava muito da importância da gente cuidar, e zelar pela criação de Deus, né, então era uma vida, não é, que também tem sofrimento, que também sofrem, tem sentimentos. Na época até a gente nem falava em sentimentos, mas mais do sofrimento mesmo, né. Então, depois o tempo foi passando e pronto, conheci o meu marido, a família dele já não era tão voltada assim, mas, com o tempo ele também foi aderindo e pronto, hoje é um grande parceiro. Hoje é um grande parceiro mesmo, né? Isso. Ô Marlete, aí você, como é que aconteceu ali a Unidos pelos Animais? Que foi ali que eu entrei Que, nesse grupo ali, né? então, Isso é um grupo de WhatsApp ou é É, de uma WhatsApp. organização? É um grupo? É é um um grupo grupo. Tá. só. É, isso. O meu marido e eu, nós íamos fazendo do nosso jeitinho, como você falou, né? Recolhíamos animais. Ele, por exemplo, eu tenho um que está lá em casa até hoje, que foi ele que recolheu, atropelada na estrada. E a gente ia fazendo o que a gente podia, com poucas informações, né? E com poucos recursos, mas a gente ia fazendo o que a gente podia ali, aos pouquinhos ia fazendo. E depois só que, pronto, essa vontade de ajudar os animais, né, e a gente fazendo, eu ia acompanhando os grupos aí descobri no Facebook um grupo de proteção animal. Sim. E foi onde a Alexandra, que é da Alexandra É, Modas, né, isso. nossa querida, ela tinha recolhido uma cachorrinha que a cachorrinha estava para dar cria e ficava lá pela frente da loja e tal, lá na rua ali que vai ali para o Caravaggio, né? E ela recolheu essa cachorrinha, não, estava para recolher na véspera dela pegar a cachorrinha foi atropelada, que era a mãezinha, a nossa querida mãezinha. A cachorrinha foi atropelada
e aí ela pediu socorro e a Detinha, que já andava por ali, que é a Detinha, Que já né? esteve aqui conosco, Sim. né? Sim. Então, aí a Dete já se prontificou em auxiliar e essa cachorrinha foi levada para a clínica e a partir dali, aí eu vi ali e já vi uma sugestão que foi dada da gente criar um grupo de WhatsApp, porque eu fui ali, fiz alguns Muito bom. comentários também e já passei, e aí elas perguntaram quem queria entrar, né? A Dete perguntou quem queria entrar para deixar lá o número o telefone, o celular que elas iam adicionando. E assim a gente fez. Uma coisa que eu sei que você teve uma experiência em Portugal. Eu sei que vocês Sim. foram para Portugal. Morei lá Como moraram lá, né, um tempo. 7 anos. Como é que foi a experiência? Você morando aqui, ver a situação desde criança com os animais e chegou lá, como é que é a situação em Portugal? Olha, Dalva, eu vou te falar, ser bem sincera, que a situação não é muito diferente, não. Sério? Também É, vivem com o problema de cães abandonados, maus tratos, tudo isso. Hoje não, porque lá eles fizeram um controle já há muito tempo, que foi o controle da microchipagem, né? Uhum. Então, para a pessoa ter um animal, o animal é microchipado e se acontecer alguma coisa ali com o animal, se for abandonado e tal, o tutor é responsabilizado e as leis são rígidas nesse sentido. Mas, inclusive, em Portugal, nós resgatamos animais. É isso que eu. E parece que vocês trouxeram algum para cá? Como é que foi a história? Veio nós chamávamos de ovelhinha. A ovelha, ela faleceu aqui em 2021, né? A gente trouxe de lá, mas a ovelhinha a gente adotou, né? A gente tá. não recolheu da rua. Foi uma cliente nossa que sabia de uma cachorrinha que tinha dado cria, ela adotou uma e o tutor da cachorrinha falou que se não doasse os outros que ia matar. Né? Daí daí eu fiquei muito revoltada, eu já queria ir lá na casa falar com esse homem, né? Mas era numa outra cidade. E daí a gente adotou uma. Aí esperamos, aí essa senhora que que era intermediária ali, ela disse para ele deixar a cachorrinha até os 2 meses, né, para ser amamentada, e depois a gente adotou. E quando foi para vir embora, ela tinha 2 anos, quando a gente estava para vir embora. Aí meu marido falou, olha, a gente vai ter que ver com quem que vai deixar e tal, porque é complicado para levar. Eu falei, olha, eu sinto muito falar isso, mas ou embarcamos, Ou Não embarcamos vai todo todos. mundo, não vai ninguém. ou embarcamos todos, ou então Muito vai bom. e fico E eu. era muita burocracia, porque eu tive Legal. amigas que disseram gatinho, disseram. A burocracia é bem complicadinho. Só que o nosso sistema aqui do Brasil é menos rígido para a entrada de animais. Agora, Sim. levar daqui para O lá contrário é pior. É, exatamente. é muito Sim. mais complicado. A minha filha, por exemplo, agora ela veio com as 3 gatas em 2023. Ela passou 6 meses aqui. Ela veio de Portugal com as 3 gatinhas. E pronto, ela seguiu todo o padrão, entrou facilmente. Só que para retornar depois com as gatas, 6 meses depois, foi assim uma burocracia imensa. Complicado. É bem complicado. Ô, Marlete, e como é que funciona assim como é que vocês se organizam nessa questão, tu falasse ali do grupo? Por exemplo, o pessoal se comunica, porque se a gente olhar pela janela do carro todo dia, a gente acha um problema para resolver, né? Ou um Sim. cachorro abandonado, às vezes a gente comentou aqui outro dia cachorras que estão no cio. Uhum. Enfim, a encrenca é muito grande, né, Patrícia? A gente sabe porque a gente acompanha isso aí dia a dia. Como é que vocês trabalham essa logística? Por exemplo, vi um cachorro lá. O pessoal se voluntaria? Ou vocês têm alguém que vocês já encaminham? A gente sabe que a Dalva também sempre comenta aqui a questão das clínicas, dos veterinários, tem aqueles que são mais parceiros ou não. Como é que funciona esse trabalho aí no dia a dia? Porque a gente sabe que é uma loucura, né? Realmente é bem complicadinho e tá longe de acabar. É como disse a Dalva, se a gente desanimar. Vamos enxugando gelo, né? Por enquanto, sim. Apesar da gente já ter conseguido, né, Dalva, através Melhorou bastante. isso. Correndo atrás ali, graças aqui a Dalva, a gente costuma dizer que ela é uma estrela na causa animal, não é? Com certeza. Então a gente Isso é sério demais, gente. Hein? Por favor. Então, a gente tem alcançado bastante.
E é assim, a organização é o seguinte, é a união. Então se uma de nós tem um problema para resolver, um animal que está em situação crítica e que a gente vai mandar para uma clínica, então a gente vai correr atrás de Faz uma ajuda vaquinha. e de união. Isso, aí o que a gente faz é isso. Eu sou a mulher das campanhas, né? Como todo mundo já Exato, e sabe. Das... campanha que funciona, gente. É uma Bacana. coisa incrível, incrível, assim. Eu sou a mulher das rifas. E por trás tem a Alexandra, A Alexandra é um sonho de Deus, que é a né? Alexandra Temos que Maldas, que trazer é um dia ela. é Fantástica. outra estrela, gente, da É, causa não, animal. por favor. Ela é mais reservada, digamos assim, mas ela está sempre ali para me dar suporte. É da luta. Ai. E o resgate, como é que vocês fazem, Leti? É o resgate aí, quem encontrou que puder resgatar, né? Se a pessoa consegue resgatar e levar, senão ela vai pedir ajuda e quem tiver, assim, melhores condições, né? Digamos assim, mais perto, que tiver a condução, que possa levar para a clínica, e daí a gente pede um respaldo lá para aquelas pessoas que são mais conhecidas nas clínicas, que no caso hoje eu também já estou, né? Bem conhecida, né? Por indicação, então já... Não, é uma Mas aí esse animal depois, qual é o destino dele? Ele volta para a rua, você consegue adoção, ele vai para onde? Daí depende da situação, né? Se ele já é um animal muito acostumado na rua, que não tem, porque tem animais que Não eles tem por não... que prender, né? E lembra do Andrei, né? Aqui, que teve uma vez que é melhor um animal na rua andando do que trancafiado, Isso, Se né? ele está exato. castrado, cuidado, né? Castrado, Sim, cuidado. cuidado. Se tem alguém que alimenta, no Rio Maina, por exemplo, tem vários grupinhos Vários de animais que o pessoal cuida e cuida muito bem. Então, eles são alimentados, eles são vacinados, eles têm lá um abriguinho para eles dormirem. Tem vários estabelecimentos que se propõem mesmo a ajudar, né? Como é o caso até o mercado lá, né? o mercado tem... Como é que é o nome daquele mercado lá? Pode falar? Pode Pode falar. gente boa. Se ajudam a causa, tá tudo certo. O Maniário, o Maniário, Manente, tem a né? pizzaria Via Piano Rio Maina, que também tem, inclusive, as caminhos para eles dormirem lá à noite. Ai, que lindo. Sabe? Então, assim, tem... E lá próximo da minha casa, ali, naquela região ali, a San Remon, que é uma loja de moda, né? E tem a San Remon, tem vários ali. Aí tem a AgroRio ali perto também, que é a Fernanda, eles dão um apoio grande ali, sabe? Então, já tem um local lá, tem vários vizinhos ali que se reúnem e compram ração, tem a casinha para eles ficarem. Ali tem um grupinho, acho que dos... povo muito dos querido 5. lá no Rio Maina, eu percebo isso, assim, o cuidado. Então, nesse caso, Ana, você que estava perguntando ali o que a gente faz, a gente tenta uma adoção, não é? Tenta uma adoção. Mas tem animais, eu já peguei casos, antes da Unidos pelos Animais, nós já pegamos casos, meu marido e eu, de animais que a gente levava e depois tentava doar, só que nem na nossa casa eles não paravam, sabe? Eles Quem não gosta de passear, gente? Já Quem aconteceu gosta? comigo. Eu tinha um cachorro que ele queria só dormir na minha casa. Pois O é. dia ele queria passar. Bater perna. E assim, ó, eles eram bem tratados, né, na medida do possível ali, porque carinho eles recebem bastante, porque o meu marido gosta também que muito. lindo Mas isso. sabe por que eu Que pergunto, lindo. Gurias? Porque assim, ó, eu vejo muitos casos de pessoas, e a gente tinha um caso muito... eu e a Dalva conhecemos pessoalmente lá no bairro, ali divisa entre Içara e Criciúma, de uma protetora que era a Ruth. O que acontecia? As pessoas pegavam esses cachorros e simplesmente abandonavam lá. Na frente da casa. E ela, até por uma questão, não sei, de humanidade, às vezes até questões psicológicas que a gente pode tentar entender, ela começou a acumular cachorro. Porque o que acontecia? O pessoal resgatava os cachorros e depois simplesmente deixava para essa pessoa cuidar. E só que a gente entrando lá, tu vê que aquilo ali não tem cuidado. Aquilo ali é uma acumulação de cães. E é um processo muito complicado, né, Dalva? Assim, ó, a nossa luta, a minha luta hoje, a Dalva sabe, é em prol
dessas pessoas, sabe? De melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e desses animais Que são estão com cuidados, né? que estão com essas pessoas. E tem a protetora Juscelia, né? Que a gente tem que até- dar um... Que não é o caso da Ruth, é muito diferente, né? tivesse lá, né? Chegasse Não, lá. mas eu conheci, eu reconheci É. as fotos, os vídeos que E vocês mandaram. É uma ela outra é uma situação. pessoa muito... A gente percebe que ela tem amor. É, Amor então, pelos animais. en- Também eu penso que a Ruth também tem Também tem, amor. mas Eu eu acho acho que que é tu pegar e é colocar a esses coisa... cães numa coleira curta, né, num cercado fechado, que nem nós vimos lá, para mim, aquilo lá não é amor, para mim aquilo lá é Não. uma coisa, É. é uma cadeia para cachorro. exato. Eu também concordo que se for para ficar numa corrente ali de metro e meio, Não. né, passar uma vida Ah, eu ali, também Não. é preferível também estar na rua, né? Porque livre. eu sempre falo que, e a minha filha também é uma frase dela, é melhor o animal viver 2 anos feliz do que ficar 15 anos, como eu já peguei casos, né? Imagina, Exato, a gente eu já- sabe. Eu já peguei 3 animais, gente, 3, infelizmente, da família, não da minha família, né? Mas, pronto. 3 animais que passaram, um passou, quando eu peguei ele já 11 anos na corrente, Meu Deus. o outro naquela situação lá. Ah, tá. Mas esse tá bem, né? Não, agora esse foi uma Nossa, adoção. Mas eu levei para minha casa 3, né? Ah, foi. 3, um ficou. Todos eles ficaram. Os 3 que eu levei ficaram mais de 2 anos, mas foram 3. Meu Deus, aquele que a gente levou grande, que vivia na corrente. Gente, tem um espaço lindo e comanda a casa. É, Ele achou, eu acho que foi a pessoa certa, pois aquela pessoa. A Salete, né? Exato. Salete, ó, um carinho pra ti, né? Que adotou Muito querida. o nosso grandão lá. Então, assim, cada caso é um caso, né? No nosso, ali no nosso grupo, se tiver que voltar para a rua, o animal vai, né? Se tiver as Vai condições, se tiver voltar, quem né? tratar, fica na Eu rua e é não- tratado como é. um cão comunitário, que é uma das coisas que, inclusive, Que a lei prevê, né? a lei e a Tati Rodrigues também, ela tem Também, lutado bastante por isso. com Ah, certeza. isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para ti, ver se vocês concordam comigo. Eu penso assim, mas vale às vezes mas, por exemplo, o cachorro está preso na corrente ou condenado a uma prisão num canilzinho lá de nada. Mas, Dalva, se soltar, eles podem ser atropelados. Mas será que não é melhor, às vezes, morrer livre do que ser condenado a uma prisão Onde é por que eu um assino, Dalva? crime? Ai, que bom. Eu penso Por um assim, pelo crime amor. que É o que eu acabei de nunca falar. aconteceu. Nunca. E outro detalhe, né? Nós temos que ficar atentos a essa história de a raça caramelo. Temos que ficar atentos, gente. Nós vamos levantar alguma coisa a respeito disso aí, a ONGAnimal.com, e pedindo auxílio a todo mundo. Porque não Olha é... bem, se a raça caramelo e o preto, o malhado, são o quê? Não vai ser raça brasileira? Vão ser excluídos como uma vez os humanos foram excluídos por serem pobres, negros, coisa dessa natureza? Nós vamos criar a mesma situação para os animais a que nós fizemos um dia com as pessoas. Olha o sofrimento dessas pessoas que até hoje trazem na alma, trazem lá nos seus arquétipos, assim, coisas que machucam ainda elas, hoje estão lutando ainda pela cor. Que absurdo no tempo de hoje. É a dor que elas sentiram ao longo do tempo e sentem hoje. Porque houve um momento em que houve uma discriminação e um preconceito. A maior loucura que o ser humano fez. Nós vamos criar a mesma situação para os animais agora? Caramelo, 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 a raça brasileira. Não tem nada. A raça brasileira é toda colorida, é linda, divina. Nós vamos levantar uma bandeira em relação a um repúdio, para ser bem sincera, em relação a essa lei que está sendo para entrar em vigor. Patrícia. Falando, o que tu acha? sim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar atento. A gente tem que refletir a respeito disso, convidar as pessoas a refletirem a respeito disso e fazer as devidas defesas. E eu quero chamar a atenção dos motoristas, Dalva, Ana e Leti. Hoje pela manhã eu quase presenciei um atropelamento de um cãozinho. Então, assim, ó, você motorista está circulando, desacelera.
tira o pé do acelerador, sinaliza, né? Porque assim, ó, e aí tem aquele que entende e que desacelera. Quase bati o carro desse jeito hoje, mas tá tudo certo. E aí do meu lado passou um moço de moto a todo gás. Então, assim, muita coisa pode dar errado ali. Então, custa você, motorista, ver o animal de longe, já Exato. sinaliza, já liga o pisca-alerta, já vai reduzindo, já vai segurando o trânsito para que esse animal possa transitar com Isso, segurança. Ó, segurança. Fica aqui a observação, tá, gente? Tinha um Acho que a pessoal gente tem que fazer esse movimento. usava um adesivo, eu freio para animais, eu acho aquilo ali sensacional. Eu também, Exato, sabe? Eu também. A gente tem que vamos voltar levantar isso aí. essa bandeira. E lembrando assim, ó, que o mocinho que anda de bicicleta, um dia ele disse assim, tá aí, quando o cachorrinho vem, aí ele sabe o que é que eu faço, Dalva? Eu vi na internet, desacelera, É. anda devagarinho, porque o que atrapalha é aquela roda, aquele movimento. Chama a atenção, né? Do bichinho. Isso, A isso. Marlete acho que já passou por, né, situações assim também de ver, né? Ô, Marlete, também uma vez nós fomos lá pro lixão recolher animal, lembra? E a Marlete depois ficou com aquela coisa, não conseguimos tirar nenhum, mas a gente conseguiu um senhor muito querido, né? Que disse que ia ficar atento aos animaizinhos, a cuidar dos Ah, animaizinhos. tá, na São Marcos. Lembra? não Lá na foi? São Marcos. Então ali foi uma situação bem delicada. Marlete, o que assim, que eu sei que o nosso tempo... Tá quase acabando. É isso. Assim, o que você sonha, assim, para Criciúma em termos de animais? Qual é o meu sonho? O meu sonho é, primeiro, que todas essas pessoas que tenham o coração voltado para a causa animal, né, que tenham esse desejo de cuidar, que elas consigam ajuda. Que é o que eu falo contigo, né, Dalva? Eu acho importantíssima a ajuda financeira, não é? Pelo menos para Sim. alimentar esses animais. E também uma ajuda psicológica, né? Um pouquinho mais de atenção, porque nós estamos acostumados a ouvir a frase que protetor é tudo, nenhum é certo da cabeça. Tudo louco. É tudo louco, mas tudo bem. Essa loucura eu tenho orgulho, não tem problema nenhum. Mas o que eu penso, o maior sonho é esse. E depois a gente não vê mais, sim, a gente quer ver os animais, né? Não quer os animais em extinção, não é? A gente quer vê-los, mas todos eles bem amparados, né? Seja na rua, seja na casa das pessoas, as adoções que sejam que quem adote um animal adote realmente com muita responsabilidade, né? Com muito amor, para que todos tenham uma vida digna, né? Olha, eu digo uma coisa, Leti, quando vão nas feirinhas, a pessoa adota o nosso animaizinho, eu digo uma coisa para elas, que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você fizer para esse animalzinho que você está levando. Ô, o que é isso? Eles fazem assim, uns dizem. Eu acho, o que é isso? Então não leva. Aí eu já dou um jeitinho de não entregar. Já criei muito problema, às vezes, com essa minha postura de não entregar o animalzinho. Infelizmente, sai um pouquinho. Esse já foi adotado, não posso. Aí cria uma polêmica. Inclusive, Cria uma polêmica muito grande, que eles saem zangados, porque era aqueles que eles queriam. Mas se tu a vê que não é o perfil, né? Não é perfil. Não aceita o retorno do cuidado ali, então alguma coisa errada tem, né? Outro detalhe, dá certo às vezes. Concorda comigo? Porque a Leti já participou de muita... Quando a pessoa vai lá passear no parque e, de repente, eu acho que eu vou levar um animalzinho. Acho não. Você não vai levar animalzinho. Você vai para casa, vai pensar. Não é assim. O primeiro, Entende? assim, a gente sabe, todo mundo gosta de filhote. Só que o filhote, a primeira coisa que ele faz é fazer cocô dentro de casa. sim. Segundo, Já é não roer gosto. chinelo. Roer Vou roer chinelo, coisa. tudo. Chinelo. É. Gente, aí toda pessoa já se incomoda com aquilo, nem leva, gente, nem leva. O processo para quem não tem paciência e não tem amor, não leva porque não vai dar certo. E eu vou dizer pra vocês, não é o cachorro de feirinha. Isso acontece com todas as pessoas. Eu tenho um caso dentro da minha família, onde porque o primo ganhou, o outro queria também.
Só que não era o perfil, a família não gostava de cachorro, não tinha o hábito. Então, para quê? Aquele cachorro chegou lá, ficou 1 mês Uhum. e de lá ele já saiu para outra casa. É. Porque não é o perfil. Então, não adianta tu comprar o cachorro, independente dele ser de raça, ou tu adotar, se tu não gosta, se tu não tem o hábito de cuidar de animais. É muito complicado. Então, fica sem nada, né? Vai, Exato, viaja, porque tem vai, gente que vai. viaja e deixa o cachorro preso dentro de casa. É. Ah, porque eu deixei água e comida. Aí o bicho fica lá preso dentro de casa, trancafiado. Compra uma bebê reborn, então. Compra uma bebê reborn e vai ser feliz. E vai ser feliz. Vai ser Pronto. feliz. Vai ser Aqueles feliz, cachorros. vai. Tinha antes do bebê reborn também tinha aquele gatinho Fur Hill lá que ficava se mexendo. Isso, é. Aí pega. Pronto, tá Ó, resolvido. já tá resolvido para quem aí. Bom, daqui um pouco vai ter o Pet Reborn, né? Vocês podem. Com certeza. Já tem, né? Já tem. Ai, Aí, meu por Deus. exemplo, não, aí imagina esses bebês, isso tudo aí com uma inteligência artificial. Ninguém vai mais querer ter filho. Tá tudo pronto. Tu entende? Para muita gente vai ser bom. Porque assim como maltratam os cachorros, maltratam os filhos, Os né? filhos, pelo menos pega Melhor um pega boneco uma aí. E E outra coisa importante, agora falando em filhos, em crianças, a questão é a seguinte, quando a gente fala de adotar com responsabilidade também, por exemplo, eu tenho alguns critérios para quando eu pego um animal, eu cuido, deixo ele prontinho para adoção, tenho alguns critérios ali. Depende da idade da criança, se a criança está acostumada com o animal, se a casa é própria. Certo. É um dos critérios. isso tudo. Porque nós temos, gente, imensos casos de pessoas que tiveram que mudar de casa e depois entram em contato conosco de novo para a gente dar um jeito de arrumar uma adoção para o animal, para a gente ficar com o animal, porque a Quando pessoa... não deixo lá, né? Quando não deixo, Na abre casa o e vou portão, embora. como você tem um caso, né? Que hoje ele está na sua casa, o cachorro. Acabou, Patrícia. Tempo acabou. esgotado, Ah. meninas. Tempo esgotado. esgotado. Mas fica a Ah, reflexão, né? Isso. Se mora em casa própria ou alugada, pense bem antes de exato. adotar um cãozinho. E se você daqueles- pretende ir para o apartamento, né, Patrícia, pense bem, porque o que mais a gente escuta, eu vou para o apartamento, por que tem? Vai, leva o teu animal, e daí? Quero doar e... Entende? Mas Fica a dica, tá, gente? E assim a gente encerra esta edição do Papo Pet. Um abraço, Dalva. Um abraço, Ana. Obrigada, Até a Leti. próxima. Até, gente. Até, Tchau, gente. tchau. Tchau.